Justiça de Deus? Como justiça de Deus? Como isso pode ser aplicado na minha vida? Será que Deus me julga quando eu falho? Quando eu peco, quando entristeço a Deus? Quando cometo os meus erros mais ocultos, aqueles pecados cabeludos, eu nunca mais farei. Mas a gente sempre acaba voltando aos mesmos erros e cometendo novamente os mesmos. É assim que acontece com você, não é? É desse jeito que acontece. Porque a gente diz, eu não vou mais pecar, eu não quero mais pecar, eu não quero mais pecar. E aí a gente peca. E por que eu estou vivo ainda, mesmo cometendo vários pecados? Porque isso vai mostrar para nós que com os nossos próprios méritos, nós não temos possibilidade alguma de conseguir agradar a Deus. Porque a justiça de Deus, ela não está vinculada em mérito humano, mas ela está vinculada exclusivamente em Jesus. É em Jesus que a justiça divina, ela é estabelecida, e através do sacrifício de Cristo, uma vez só por nós, no Calvário, os nossos pecados, mesmo cometidos diariamente, porque todo ser humano peca, isso é fato, mas todos os nossos pecados, Jesus morreu na cruz para satisfazer a justiça de Deus uma vez por todas. Vamos lá, lição de número 5, a justiça de Deus. Você já viu algum julgamento? Você já viu quando uma pessoa é julgada e ainda assim ela é inocente? Você já viu isso? Acontece. Os julgamentos humanos, eles são falíveis. Galera, nós vamos hoje pensar a respeito da justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Você já deve ter ouvido falar nisso. Você já deve ter ouvido falar a respeito disso, que Deus é justo. Você já deve ter ouvido falar. Mas a nossa lição, ela vai propor algumas coisas para nós que eu acho interessante a gente pensar. O que é justiça? O que é isso? Olha o que a nossa lição diz, que a justiça, no aspecto filosófico, é aquele que é justo. Não pesa nem mais para um lado, nem mais para o outro. A balança de Deus é algo justo. Ela não tomba mais para um lado e nem para o outro. Ela é perfeita. Sob a ciência do direito, que são dos advogados, o que é essa justiça? O que é isso? A justiça é a base do pensamento jurídico. Aonde surge o direito, através da justiça, né? É interessante que a justiça, o autor vai dizer algo para nós que me chama muita atenção, que pode significar ainda, no aspecto moral, dar a cada um o que é devido. Isso é justiça. A pessoa mereceu algo, ela recebe. Na Bíblia, existe alguma coisa a respeito disso? Sobre justiça? Eu vou te mostrar que existe. Porque na Bíblia, você vai ver aquela famosa lei de Talião. Pastor, que lei é essa de Talião? Talibão. Não é Talibão, é Talião. Lei Talião é aquela lá. Olho por olho, dente por dente. Isso você lembra, né? Você lembra. Você tem sua Bíblia? Abra sua Bíblia. Pega ela. Adolescente tem Bíblia. Claro que tem. Mateus, capítulo de número 5. Dê uma olhada na palavra de Deus. E observe o verso de número 43 e o verso de número 44. Olha o que diz. O próprio Jesus dizendo: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus está dizendo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam
e vos perseguem. Olha o verso 45. Para que sejam os filhos do Pai que estás no céu. Olha que interessante. Percebe que Deus pensa as coisas diferente dos homens? Deus é maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Porque a gente gostar de quem gosta da gente é fácil. Você gostar daquela pessoa da igreja sua que gosta de você é legal. Mas o difícil é você gostar daquele teu colega da escola que pisa na bola com você sempre. Mas a Bíblia diz isso: amem o seu inimigo. A justiça de Deus é assim. A justiça de Deus é essa. Ah, pastor, o que é justiça de Deus? A justiça de Deus é algo maravilhoso, porque ele é um atributo moral. O que é atributo, pastor? É o que faz Deus ser Deus. Ela é a essência de Deus. É um atributo moral de Deus que manifesta na sua fidelidade com os seus propósitos. É interessante que a justiça de Deus se manifesta, e se manifesta de algumas formas. A justiça de Deus, ela entra em cena todas as vezes que a santidade de Deus, ela é atingida. Preste atenção, por favor, porque aqui é muito sério. Olha aqui, adolescente. Deus é amor. Você já ouviu falar isso? Que Deus é amor. Mas a mesma Bíblia, essa mesma Bíblia, que diz que Deus é amor, diz que o nosso Deus também é justiça. O livro de Hebreus diz: horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Pastor, como isso? Como que a santidade de Deus ela é agredida? Sabe como? Quando a gente peca. O pecado é terrível. Quando a santidade de Deus é agredida, nós recebemos os merecimentos dos nossos atos. Pastor do céu, eu vou receber tudo que eu cometi de erro, tudo que eu fiz de pecado eu vou receber. Calma, calma, não arranque os seus cabelos, não arranque, calma. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, verso de número 1. Você tem Bíblia, né? Esse texto você sabe de cor? Não, você tem que saber. Esse texto você tem que saber de cor. João escrevendo, ele diz assim: filhinhos, não pequeis. Se ele parasse o texto aí, seria um problema sério. Mas ele sabia que a gente ia pecar. E ele, sabendo que nós iríamos pecar, porque o ser humano é propenso ao pecado, ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado fiel junto a Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O advogado maravilhoso, que não permite que nós recebemos a condenação e os méritos do nosso erro, porque uma vez por todas, os nossos pecados, eles foram pregados na cruz do Calvário, e Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Você quer ver outro tipo de justiça? No tópico de número 3 da nossa lição, ele vai mostrar para nós dois tipos de justiça. O primeiro é a justiça original. A justiça original. E ela vai dizer respeito, ela vai dar respeito, mostrar para nós exatamente a condição moral e espiritual que o homem, Adão e Eva, o primeiro casal, eles tinham com Deus no paraíso antes da entrada do pecado. Eles viviam uma relação íntima de comunhão com Deus. Imagine Deus chegando na viração do dia, no pôr do sol, no término do dia, todos os dias, indo tomar o café da tarde com Adão e Eva sentados ali na mesa preparada por eles. Você já pensou que privilégio maravilhoso? Essa é a justiça original. Não havia necessidade antes da queda de sacrifício nenhum. Não existia necessidade. Mas quando eles pecam, o autor da nossa lição diz, e eu gostei dessa frase,
o manto da justiça de Deus rasga como um tecido apodrecido, ele rasga, e eles fazem então vestes superficiais. Você lembra, adolescente, qual foi as vestes que eles fizeram? Eles fizeram vestimenta de folhas de figueira. Eu já disse isso aqui para vocês, que folha de figueira não perdoa pecado. Aí entramos num segundo tipo de justiça, a justiça própria. A justiça própria. Isaías, capítulo 64, verso de número 6. Porque esse texto diz algo interessante. Ele diz que as nossas justiças, elas são diante de Deus como trapo de imundícia. Esse trapo de imundícia, o termo é bastante pesado, mas eu vou dizer para você esse termo. Eu preciso dizer isso para você ter a noção do que é que Deus entende a respeito disso. Esses trapos de imundícia era o que as mulheres colocavam para limpar o seu fluxo menstrual, e aqueles panos com restos de sangue apodrecido, aquilo era o trapo de imundícia. Para Deus, as nossas próprias justiças, a própria justiça do homem, o que nós achamos que nós fazemos, porque nós somos bons, porque nós somos pessoas boas, essa nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. E por vezes o ser humano tenta vestir-se de suas boas ações, tenta achar que é autossuficiente. Ah não, mas eu sou bom, porque eu não minto, porque eu não faço nada errado, eu não furo fila, né? Eu não colo em provas. Capítulo 18, verso 18 ao 22. Você pega a sua Bíblia na sua casa e leia. Adolescente tem que ter Bíblia. Professor de adolescente, leia esse texto junto com seus alunos na classe, porque esse texto vai falar do jovem rico. Você lembra do jovem rico? Quando Jesus diz, ele chega e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim: não diga que eu sou bom, porque só tem um que é bom, é o próprio Deus. E aí Jesus começa a explicar para ele, diz: não adultera, não mente, honra seu pai e sua mãe. Aí ele diz: eu faço tudo isso. Aí Jesus diz: falta só uma coisa para você, vende os seus bens e divide com os pobres. Aquilo pegou o jovem rico numa questão, porque a questão do jovem rico, ele estava dizendo: Deus, Jesus, eu faço tudo externo, todos os mandamentos eu cumpro, tudo que é no externo, no exterior eu cumpro. Mas Jesus disse: não é o exterior, o que precisa é transformação interna. Transformação interna em nossas vidas. Diante de Deus, no Calvário, a justiça divina que clamava por santidade foi satisfeita em Jesus Cristo, e hoje nós podemos ter liberdade de chegar diante de Deus com toda a ousadia, como o autor aos Hebreus diz: cheguemos com toda a ousadia, porque Jesus, Ele é a justiça nossa. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fala, Madaé, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Fábio Correia, sou psicólogo, conselheiro tutelar aqui na cidade de Paulínia. Você está no canal Fala Madaé, é um canal voltado para conhecimentos acerca dos adolescentes, um momento onde juntos estaremos fazendo algumas reflexões, pensando a respeito dessa fase na vida do ser humano, que é uma fase muito maravilhosa, mas também uma fase de diversos questionamentos. Você que nos ouve, você está no canal Fala Madaé.